Graças a paz, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, aonde, seja qual horário você estiver assistindo esse nosso vídeo, fica aqui minha saudação, tá certo? Muito obrigado novamente por você estar aqui comigo. Espero que você esteja sendo abençoado através das nossas mensagens. Nós oramos para que isso aconteça. Nós intercedemos para que você possa, como eu tenho recebido de alguns seguidores, familiares e amigos do nosso canal, possa sempre estar sendo abençoado, tá bom? Esse é o nosso, novamente, Palavra de Peso. Seja bem-vindo, eu sou o Nairo Gonçalves. Graças a paz, meus irmãos, bem-vindo novamente ao nosso canal Palavra de Peso. Sou o Nairo Gonçalves e está à vontade com a gente, tá bom? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre 4 perigos para a sua saúde espiritual. A Nairo, eu não sabia que existia saúde espiritual. Existe, como saúde física, como saúde emocional. Existe sim, tá bom? E eu quero tratar com você a respeito disso. De 4 perigos para a sua saúde espiritual. Cuide da sua saúde espiritual, tanto quanto você cuida da sua saúde física, tanto quanto você se embeleze. Tem muita gente que é muito bonita por fora, mas que por dentro não é bonita, não é bonito, são feios diante dos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. A própria palavra diz que a formosura, em suma, é vã, porque ela se acaba. Tá bom? Não estou dizendo que ninguém é para se ajeitar. Tem que se ajeitar. Mas tanto quanto a saúde física, também devemos cuidar da saúde espiritual. Ok? Vamos lá. Salmo 106, versículo 13 está escrito. Versículo 13. Cadê? Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa com a tua palavra. Nos ilumina o Espírito, é que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém? Ok, queridos? O salmista começa a dizer, ele começa a falar do povo de Israel. E ele começa a dizer o que o povo de Israel fizeram, né? O que o povo de Israel fez de errado diante do seu Deus. Aí ele começa a dizer o seguinte, ó. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram o desígnio. Aqui, nesse contexto bíblico, ele começa a trazer uma trajetória. Ele começa a dizer, Deus salvou o seu povo, Deus livrou o seu povo e eles creram. Aí agora no versículo 13 ele falou assim, porém, cedo, muito cedo eles se esqueceram. E esse é o primeiro perigo espiritual para a sua saúde espiritual. Esse é o primeiro perigo para a sua saúde espiritual. É se esquecer. Se esquecer. Tá certo? Não podemos cair no erro de nos esquecer de todos os benefícios do Senhor. Jesus alerta em Apocalipse 2, versículo 5. Diz assim, ó. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Foi uma carta à igreja de Éfeso. Lembra-te. Olha a orientação do nosso Senhor. Lembra-te. Não te esqueça daquilo que Deus fez contigo, da onde tu caíste, de quem tu era, de como tu fizeste, do que Deus trabalhou em ti. E agora no versículo 13 de Salmo 106 diz, cedo porém se esqueceram. Então aqui eu destaco, irmãos, para a sua saúde espiritual, o primeiro perigo não são os únicos, mas eu quero destacar nesse ensino bíblico 4 perigos para a sua saúde espiritual. Então o primeiro é esquecimento. E não se esqueça, irmãos. Não se esqueça daquilo da onde Deus te tirou. Amém? Da onde Deus te levou. Não te esqueça do que Deus fez por você. Deus nunca fez nada por você, irmãos. Leia a Bíblia. Veja que Jesus morreu pelo seu povo. Deus estendeu a sua graça. Porque a Bíblia diz no João capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que eram os seus, ou seja, os judeus. Os descendentes biológicos de Abraão.
Versículo 12 diz: mas toda quanto aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, por meio da sua supremo poder em Cristo, estendeu a salvação para aqueles que creem e se tornaram filhos de Abraão pela fé. Amém? Pela fé. Pois em Abraão foram benditas todas as famílias e ele se tornou o pai da fé. E assim, quando você crê, você se torna como Abraão, amigo de Deus, filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso mesmo é por crer. A saber, se com tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Romanos capítulo 10. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Então não se esqueça daquilo que Deus fez pela tua vida, da onde Deus te tirou e do que Deus tem feito na tua vida até hoje. Amém? Não se esqueça como o povo de Israel se esqueceu cedo. Amém? Versículo 13 ainda. Cedo, porém, se esqueceram, né? E não lhe guardaram os desígnios. E não lhe guardaram os desígnios. Quando a Bíblia diz assim, ó, e não lhe guardaram os desígnios, desígnio é vontade, é plano. Significa dizer que eles não esperaram para saber o seu plano. Durante o caminho no deserto, eles se impacientaram e não guardaram. Ó. Uma vez que eles se esqueceram das obras de Deus, eles se impacientaram, irmãos. Escute bem o que eu vou te dizer agora. A impaciência é a porta para a incredulidade. Viu? A impaciência é a porta para a incredulidade. Moisés se impacientou com o povo, irmãos. Em Êxodo, né? Se eu não me engano. Pronto, está aqui a referência. Em Números 20. Em Números 20, o Moisés se impacientou com o povo, pedindo água. E Moisés, pela impaciência que teve, feriu a rocha 2 vezes. Então Deus repreendeu Moisés por sua incredulidade. Confere lá em Números 20, você vai ver. Então a impaciência me leva à incredulidade, que me leva a fazer coisas que Deus não mandou que eu fizesse, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, ó, não seja impaciente. Segundo perigo para a sua saúde espiritual. Primeiro, não se esqueça. Segundo, não se impaciente. Mantenha calma. A própria Bíblia diz assim, ó, não te impacientes. Certamente isso vai acabar mal. Tá bom? Então não te impacientes. Fica calmo. Tem solução. Ei, me escuta. Para o teu problema, Deus tem solução. Tá bom? Não te impacientes. Vamos lá para o terceiro perigo espiritual, para a sua saúde espiritual, versículo 14. Entregaram-se à cobiça. A Bíblia diz, entregaram-se à cobiça, versículo 14, né? Ó. E não lhe guardaram os desígnios, agora versículo 14. Entregaram-se à cobiça no deserto. Cobiça, irmãos, é desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. É ambição. E a Bíblia diz que eles se entregaram a esse sentimento condenável. Deuteronômio 5:21 diz o seguinte, ó, não cobiçarás, faz parte dos mandamentos de Deus. Então a palavra do Senhor está escrito, não cobiçarás. E sabe aonde a cobiça leva, irmãos? Tiago capítulo 1, do 14 ao 15. Deixa eu ler para você. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça tendo engravidado, isso é na nova versão de hoje, né? Dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se crescido, gera a morte. A cobiça me leva ao erro, ao pecado, que gera a morte. Então observa o grau do perigo espiritual. Primeiro me esqueço, depois eu fico impaciente. Uma vez que eu estou impaciente, eu começo a fazer coisas que Deus não mandou eu fazer. Aí eu começo, então, a me entregar aos desejos dos meus olhos, aos desejos do meu coração corrupto. Eu começo a me render à minha própria cobiça. Porque você sabendo ou não, deixa eu te contar um segredo aqui. Não conta para ninguém, não. Todo homem tem cobiça. Controle a sua cobiça. Controle os teus desejos segundo a vontade de Deus. Não, eu não tenho, não. Eu não. Quando eu boto o terno, meu terno é anti-cobiça. Irmãos, por favor. O próprio Jesus conhece a natureza do homem. E o homem é tendencioso ao erro. O homem é tendencioso ao pecado. Se não for o Espírito Santo te guardando, te dando os frutos dele, você não seria quem é agora.
Então reconheça que você é frágil, reconheça. A Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Você tem que dizer que é forte, mas você é fraco. Viu? Diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Para que Deus se faça grande em você. Chegue diante dele e diz, Senhor, eu não estou controlando, eu tenho vontade de ter isso. Deus me ajuda, Deus me consola, e Deus vai te consolando. Deus vai tirando esse sentimento condenável do teu coração. Você crê nisso? Diga amém. Eu ouvi seu amém daqui, viu? Aleluia. Amém, irmãos? Amém? A cobiça, eu já disse, me leva ao erro, que gera morte. E impressiona-me que eles entregaram-se. Ou seja, o que eles viam, eles queriam, eles ficaram sem freios. A Bíblia diz, entregaram-se à cobiça, irmãos. A própria palavra está dizendo, eles se jogaram ao erro, eles se entregaram ao erro. Primeiro se esqueceram, depois se impacientaram, fizeram o que não deviam e começaram a agir errado, entregando-se ao erro, irmãos. Amém? Então devemos ter cuidado. Em Salmos 32, versículo 9, diz assim, não sejais como um cavalo que precisam de freios, de arreios para ser controlado. Do contrário, ele não anda para o caminho certo. Amém, irmão? Toda pessoa que é levada pela própria cobiça, ela está sem direção. Ela não tem direção certa. Está sem freio, está sem disciplina. E a Bíblia diz que filho sem disciplina é bastardo. Se vocês são indisciplinados, vocês são bastardos, vocês não são filhos de Deus. Então não entregue-se à cobiça. Amém? Controle os seus desejos. Ore diante do Senhor. Faça consagração. Leia a Bíblia. Mortifique a carne. Amém? No nome de Jesus. E domine a si mesmo. Aleluia. Irmão, se um homem que é nascido de novo deve sempre estar vigilante quanto às suas ações, quanto mais um novo convertido, alguém que se rende ao seu bel prazer, né, irmãos? A sua vontade carnal. E isso me leva ao quarto estágio, ao quarto período, né? Quarto período, ao quarto perigo, glória a Deus, para a sua saúde espiritual. Versículo 14, vamos lá. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus, e a Bíblia diz, e tentaram a Deus na solidão, e tentaram a Deus na solidão. A Bíblia judaica está escrita assim, na Bíblia judaica, em terras desoladas puseram Deus à prova, nesse versículo. Em terras desoladas puseram Deus à prova. Viu? Irmãos, quando a Bíblia faz referência aqui, e tentaram a Deus na solidão, é uma referência a Êxodo 17:7, que eu vou ler para você, E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor seu Deus, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha, irmãos, que perigo. Está o Senhor no meio de nós ou não? A tua incredulidade tenta a Deus, você sabia? Não, Nairo, eu não tento a Deus. Toda vez que tu te torna descrente, incrédulo, quanto às promessas de Deus, você está tentando a Deus, irmãos. Cuidado com isso. E quanto mais você é incrédulo, mais você é audacioso no mau sentido diante de Deus. Você começa a julgar ele. Você começa a condenar até Deus pelas suas próprias palavras. Como o povo de Israel fez, eles falaram assim, não está Deus entre nós? Oxe, Deus me livrou do Egito. Chego no deserto, Deus começa a me prover, começo a passar por essa cidade e eu começo a dizer, não está Deus entre nós? E a Bíblia diz que eles tentaram a Deus e isso lhe custou caro. Eles não entraram na promessa de Deus. Seus filhos entraram, eles não. Os seus filhos, eles não. Então, cuidado com a incredulidade, com a impaciência e com a tentação diante de Deus. Primeiro perigo, se esquecer daquilo que Deus fez por você, como Israel fez. Segundo perigo, a impaciência, viu? A impaciência que leva à incredulidade. Terceiro perigo, a cobiça, se entregar à cobiça, que também leva ao erro, a persistência do erro, a você fazer aquilo que Deus não agrada. E quarto erro, irmãos, é tentar a Deus. É provocar a Deus, começar a dizer, Deus não me ajuda não, Deus não está comigo não. Esse é o erro, é a murmuração. Tá bom? Ok, irmãos? Para encerrar, a presença de Deus, irmãos, a presença de Deus não é ausência de problema, mas é a certeza de solução para cada um que aparecer. Me escute bem. Você está em Deus,
haverão problemas, mas pode ter certeza que haverá solução para cada um deles. Nós não somos daqueles que perecem, nós não somos daqueles que não têm um Deus que é presente. A Bíblia diz que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século, inclusive nos dias maus. Inclusive quando não tem nada para me beber, não tem nada para me comer, meu Deus, está ruim. Deus está lá e Deus vai trazer provisão sobre a tua vida e sobre a tua família. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra, nessa mensagem? Amém? Não tente a Deus no seu coração, não. Porque Deus vê. Não te impaciente, não. Deus tem uma resposta para a tua oração. Deus tem uma resposta para as tuas lágrimas. Deus tem. Creia nisso e receba. Em nome de Jesus, que você possa ser abençoado com essa mensagem. Que você possa, em nome de Jesus, ser próspero com essa mensagem. É que eu oro em nome de Jesus. Foi abençoado? Gostou? Falou teu espírito essa mensagem? Compartilha com alguém para que também possa ser abençoado, tá bom? Esse é o nosso canal Palavra de Peso. Não saia sem dar o seu joinha. Por favor, se inscreva se você é a primeira vez que está aqui, tá bom? Em nome do Senhor. Glória a Deus. Até mais, meus irmãos.